mensagem que Deus nos dá para anunciar nesta manhã está no livro de Isaías 56, no versículo 1, diz a palavra de Deus, né? Antes de iniciar a palavra de Deus, quero pedir a todos os que curtem, todos os meus inscritos, todos aqueles que apoiam esta obra, apoiam este evangelho, que compartilha para outros, para que outros tenham o conhecimento da palavra de Deus, para que possa entrar também em outros corações, entrar também em outras mentes, para que manifeste a verdade do evangelho verdadeiro por todo mundo, para que possamos dar continuidade na palavra de Deus, deixando estas congregações, deixando esses ensinadores, deixando esses pastores que se alastram por todo o Brasil e por todo o mundo. Que Deus possa dar a verdade, a sua revelação, o seu conhecimento, para que possamos alcançar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos seguir a mensagem de Deus que está no livro de Isaías 56, a partir do versículo 1, que diz: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça manifesta-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto. E o filho do homem que lançar a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guardar a sua mão de perpetrar algo mal. A palavra de Deus é clara. O que está escrito na palavra de Deus não são coisas difíceis, não são coisas de castigo, mas são coisas de ensinamento, que nós possamos todos os dias meditar, né, orar, buscar o Senhor, mas não buscar nos templos, não buscar nos montes, buscar no seu coração, buscar em você mesmo, porque nós somos o templo de Cristo. Cristo não precisa nós ir a monte, não precisa ir a Adão, não precisa ir a templo. Então buscar é buscar o conhecimento, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus, que permanece para sempre, ela não está exposta para dizer, não, Deus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus vai salvar, Não, Deus não vai. Deus não vai abençoar, Deus não vai salvar, Deus não vai libertar. Por quê? Porque Deus não fica fazendo as coisas e desfazendo. Deus não fica me abençoando hoje, porque eu levei 10% do meu salário, e no fim do mês, do outro mês, eu não levei, aí Deus me amaldiçoa. Aí no outro mês eu levo, aí Deus abençoa. No outro mês eu não levo, Deus abençoa. Não, Deus não fica fazendo, não. A Bíblia diz que foi na cruz, né? No livro de Romanos 6, ali, a partir do versículo 1 em diante, a gente vamos ver que não tem volta. Deus abençoou, Deus batizou, Deus salvou, e não tem como voltar o que ele fez, né? E aqui no livro de Isaías 56, onde estou pregando, diz que assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça.
que a minha salvação está prestes a vir. Isso é mentira? Não. Por quê? Quem era a salvação da promessa para Isaías? Era Jesus. Então não podemos pegar esse versículo e dizer, olha, o Cristo está dizendo que a minha salvação está prestes a vir, eu estou agora amaldiçoado, mas eu posso acreditar que a minha salvação está prestes a vir. Não, a minha salvação já veio, a nossa salvação já veio, a salvação de todos nós já veio, que era Jesus. E nesse tempo, Isaías esperava o Messias, esperava o Emanuel, esperava o Cristo, né? Então, eles tinham nas suas escrituras a promessa de que Jesus vinha. E era Jesus que era a salvação que estava prestes a vir. E por isso não é mais necessário fazer jogar essas palavras em esperança do povo hoje. Essas palavras são palavras de a gente ler para ter o conhecimento e não para esperar a vinda de Jesus por esses versículos, a vinda do Senhor por esses versículos, né? Então a palavra de Deus não nos confunde, né? Nós não estamos aqui esperando Jesus voltar. A igreja está esperando Jesus voltar. Mas a gente cristão que acredita mesmo em Deus, também acredita que Jesus já veio. Também acredita que Jesus já salvou. Também acredita que Jesus já abençoou. Jesus não subiu lá no livro de Atos, no capítulo 1, dizendo aos apóstolos que todo mundo ia ver ele voltar. Certo? Ele não disse que era agora, em 2025, que ele ia voltar. Aquela promessa alcançou os apóstolos. O anjo, quando voltou para avisar os apóstolos que ficaram olhando para cima, o anjo disse que do mesmo jeito que aqueles apóstolos, não era eu, viram ele subir e eu vi ele descer de volta. Né? Então, o anjo não dizia que ele voltava um homem carnal de lá. Dizia que do mesmo jeito que ele viu ele ir, ia ver ele descer. E na festa lá em Jerusalém, onde eles foram cheios do Espírito Santo, aconteceu lá no capítulo 2 de Atos, onde está todo mundo reunido, né, no culto, e de repente desce do céu. Então é Jesus que está descendo da promessa, porque Jesus não falha. Essa é a promessa. De repente desce do céu um som como de um vento veemente impetuoso. Encheu toda aquela casa. Né? E ali, todos ali que estavam, profetizaram, dançaram, falaram línguas estranhas, mas as línguas estranhas era de estado, era de países, era língua estranha de pessoa. Não era essas línguas estranhas que a igreja evangélica fala hoje, porque ali não é de país nenhum, não é de nenhum estado, não tem. Eu pesquisei aquelas línguas dos pastores, Lamala, Sub, Cantará, Baçá, ali não tem país nenhum que fala aquilo. Então, a língua dos apóstolos pode dizer que era Parto, Alemita, Capadócia, Ponto, Frígia, Panfilha, todos de Jerusalém ouviram e começaram a dizer. O que quer isso dizer? Não são todos galileus esses homens que estão falando?
Como, pois, estão falando na nossa própria língua na qual somos nascidos? Então não era a língua da Assembleia de Deus, não era a língua de outros ministérios, irmão, dessa Assembleia, né? Era a língua de pessoa. E essa é a mensagem para esta manhã.